Fieto apresenta Eleições 2024. O voto na Record. Patrocínio Dima Pneus, Centro Automotivo, o melhor para o seu veículo. Hospital de Olhos de Palmas, cuidando sempre do amor de alguém. Renault Allianz, Inova Soluções Financeiras, simplificando a sua vida. Que legal, o shopping do seu lar. 4 Cores Comunicação Visual. Você sonha, a gente realiza. Unopar Anhanguera. Aqui seu esforço ganha força. E Serra Verde Honda. Eleições 2024. O voto na Record. Olá, boa tarde para você que está acompanhando a TV Jovem Record Tocantins. Começa agora o debate entre os candidatos e candidatas à Prefeitura de Palmas, uma realização da TV Jovem Record em parceria com a Fieto, a Federação das Indústrias do Tocantins. Esse debate está sendo transmitido também pelas plataformas digitais da TV Jovem no YouTube, Instagram e Facebook. A Rádio Jovem FM também transmite ao vivo este debate. A TV Jovem Tocantins agradece aos candidatos que vieram debater ideias e propostas para deixar o eleitor palmense informado e ajudar a definir seu voto com muita consciência. E você pode participar deste debate através da nossa sala digital. É só apontar a sua câmera para o QR Code que aparece no seu vídeo. Agora a gente apresenta os candidatos e candidatas à Prefeitura da capital. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. Janade Valcari, do PL. Júnior Gel, do PSDB. Lúcia Viana, do PSOL Rede. Lembrando que todos os candidatos e candidatas à Prefeitura de Palmas que tiveram suas candidaturas confirmadas pelo TRE assinaram o termo de participação e acordo das regras. Mas agora há pouco recebemos o documento da assessoria da candidata Janade Valcari, do PL, informando a ausência dela neste debate. A cadeira vai permanecer vazia com o nome da candidata. Agora é hora de conferir as regras do nosso debate. O debate será composto por 5 blocos. O primeiro bloco será um confronto direto entre os candidatos com tema livre. Todos os candidatos vão perguntar e responder uma única vez. O primeiro candidato a perguntar será obrigatoriamente o último a responder. Já o segundo bloco será com temas definidos pela emissora. O sorteio dos temas será ao vivo. O candidato vai poder escolher para quem vai direcionar a pergunta. Cada candidato só poderá ser escolhido uma vez para responder a pergunta durante o bloco. O terceiro bloco será com perguntas definidas pela Fieto, que serão sorteadas ao vivo, assim como a ordem dos candidatos que vão responder. O quarto bloco terá um novo confronto direto entre os candidatos, mas com temas definidos pelo público. O tempo da pergunta será de 1 minuto, da resposta 2 minutos, réplica e tréplica 1 minuto. O candidato não vai poder escolher o adversário que já tenha respondido a pergunta dentro do bloco. No quinto e último bloco, os candidatos terão 1 minuto e 30 segundos para as considerações finais. Lembrando que o candidato que se sentir ofendido poderá solicitar o seu pedido de resposta assim que o outro candidato concluir a sua fala. O pedido será analisado pela equipe jurídica deste debate e a confirmação ou negativa do pedido acontece sempre no retorno de cada bloco. Temos certeza que manteremos um nível elevado com boas ideias e propostas para a cidade de Palmas. E de acordo com o sorteio feito agora há pouco, com a presença de todas as assessorias dos candidatos, o primeiro candidato, no caso,
A primeira candidata a fazer a pergunta é Lúcia Viana, do PSOL. Por favor, candidata. Se a senhora quiser posicionar o microfone. Bom, o tema é livre, a senhora pode escolher para quem vai direcionar a sua pergunta. Então, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui, com muita alegria, para apresentar as nossas propostas. A minha pergunta vai para o candidato Eduardo. Eu sou aposentada e nós sabemos a importância... Só um momento, candidata. Por favor, candidato, você pode se posicionar aqui no púlpito. Obrigado. Candidata, a senhora tem 1 minuto para fazer a pergunta. Vamos esperar o cronômetro no vídeo, já está lá, valendo, por favor. Então, eu sou aposentada e sabemos da importância da aposentadoria. Então, eu pergunto ao candidato sobre um fato que ocorreu a respeito de um desvio do IGPREV, que o senhor foi investigado, e eu gostaria que o candidato respondesse qual a confiança que os servidores municipais terão em relação ao Prev Palmas. Ok, candidato, obrigado. Candidato, só um momento, vamos esperar o cronômetro já na nossa tela. Obrigado, fica à vontade. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a pergunta e ter mais uma oportunidade de deixar isso absolutamente claro. E começo pela sua própria pergunta, a minha resposta. Eu fui investigado. Sim, a investigação começou com o Ministério Público e que nada encontrou contra a minha pessoa. E aí, como eu enfrentava um governo adversário, foi feita uma sindicância de 30 dias que não me ouviu, e aí pediram para o Ministério Público me incluir na investigação, o que não me preocupa. A senhora sabe por quê? São mais de 12 anos. Eu não tenho uma condenação. Nenhuma condenação. Então, o que eu posso lhe dizer como aposentada, que eu tenho experiência, eu tenho 35 anos desde a criação do Estado com funções públicas. Não tenho nenhuma condenação. É por isso que eu estou aqui. E ser investigado é bom. É um atestado de honestidade. Então, em relação à sua aposentadoria, se ela for do IGPREV ou se ela for do Instituto Municipal, em relação a isso, fique tranquila. Gestão profissionalizada e tudo que aconteceu, eu acrescentaria. Aconteceu no Brasil inteiro. Teve gente presa. Os culpados foram encontrados e são no plano nacional. Em relação a mim, a senhora disse tudo. Eu fui bastante investigado, foram 12 anos, não tenho condenação nenhuma. Aliás, 2 absolvições. E tem uma declaração do próprio presidente do IGPREV, o senhor Jacques Silva, que foi controlador-geral da União, foi senador da República, e ele, em uma ação declaratória, me eximiu de qualquer responsabilidade, que eu era apenas o conselho de administração, e não aplicador, e não presidente do fundo. Então, tranquilize-se, a investigação foi boa e ela me inocentou. O senhor ainda tem 15 segundos, quer aproveitar o tempo? Eu quero dizer que não existe pergunta ruim. Existe quem não saiba responder. E eu vim para cá com respeito. Obrigado, sabe? E muito feliz por estar participando. Obrigado. Candidata Lúcia Viana, a senhora tem 1 minuto para a réplica, contando já a partir de agora. Eu agradeço a resposta do candidato e a minha preocupação é porque nós não podemos ter nenhum receio de que recursos, né, dos servidores municipais venham a ser desviados, ou que o candidato, que a pessoa eleita a prefeito de Palmas tenha condições de gestar de forma correta esses recursos. Muito obrigada. Obrigado, candidata. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Vejam bem, eu passei 4 anos na Prefeitura de Palmas. Saí de lá sem nenhuma investigação, sem nenhuma condenação, sequer uma tomada especial de contas. Eu tive todas as minhas contas aprovadas. Esses problemas começaram, na verdade, depois da cassação de um governador. E quando ele volta ao poder, ele dá início a isso tudo. Mas, como eu disse, me deu a comprovação através de todas as investigações e de alguém do seu próprio governo que atestou que nada paira sobre a minha pessoa em relação a isso. O senhor ainda tem 28 segundos, candidato. Muito bom. Então, mais uma vez, passei a minha vida inteira, são 35 anos de vida pública, assim como meu pai. Nenhuma condenação. Aliás, se nós estamos aqui,
é porque nós apresentamos todas as certidões. E o que eu lamento muito é que isso continua sendo usado como fake news, sem que nunca digam, ele foi absolvido, ele foi investigado. Então, 2 absolvições, primeira e segunda instância, 0 sobre... Obrigado, candidato. O seu tempo está esgotado, o senhor pode continuar aqui, porque de acordo com as regras do debate, o senhor respondeu e agora tem o direito de perguntar. Candidata, muito obrigado, pode retomar o seu lugar. Candidato Júnior Gel, por favor. De acordo com as regras, o senhor tem o direito de escolher, mas pela ausência de uma candidata, então, obrigatoriamente, o Júnior Gel será o próximo a responder. O senhor tem 1 minuto para formular a pergunta, candidato. Bom, de acordo com o que me foi dito, a minha pergunta não seria para o professor Júnior Gel, seria para aquela cadeira vazia. Então é isso. Tem gente que deixa uma cadeira vazia na Câmara de Vereadores, quer deixar outra cadeira vazia na Assembleia Legislativa e faz tudo pela metade. Por isso não compareceu. Professor, não é uma obrigação, eu não me sinto a obrigatoriedade de lhe fazer uma pergunta. Faço com prazer, porque este é o papel que nós estamos aqui, para que quem está do lado de lá encontre aquele que vai dirigir o município. Nós temos muitos temas, mas eu poderia começar, professor, sobre a questão dos CAPs. O senhor propôs um CAPs na região sul. Eu gostaria que o senhor discorresse sobre isso. Obrigado, candidato. Candidato Júnior Gel, obrigado pela presença. O senhor tem 2 minutos para a resposta, só esperar o nosso cronômetro. Pronto, já apareceu no telão. Por favor, fique à vontade. Eu fico feliz que o candidato Eduardo Siqueira Campos faça a pergunta sobre o CAPS, sobre a saúde do município de Palmas. Na realidade, nós temos hoje uma demanda, candidato, na região sul de Palmas, que hoje comporta mais da metade da população da capital. E em função dessa demanda, e nós temos que trabalhar na gestão do meu governo, nós temos que trabalhar com estatística. Se você tem estudos, se você tem números, se você tem contingente, demanda para a criação de mais um CAPS, então tem que ser feito e onde deve ser feito. Por isso que no meu plano de governo consta voltado para a região sul de Palmas, mas não somente o CAPS. Nós temos também a necessidade na região sul de Palmas, e assim iremos fazer, que já foi iniciado pela gestão da atual prefeita Cíntia Ribeiro, que foi investimento no Hospital Padre Luso para transformá-lo em Hospital Municipal Padre Luso, investimento que ainda devo fazer na minha gestão em relação à criação de uma UPA na região do Taquari, também em função da demanda, da necessidade, que vai atender a população do Jardim Vitória 1 e 2, que vai atender a população presente ali no Lago Sul e também da região da Aurínio 3. Nós temos também a necessidade de promover a unidade básica de saúde nas regiões que ainda não têm. Nós temos o loteamento, quer dizer, as pessoas que se locaram agora no Araras 1 e 2, que necessitam de unidade básica de saúde, no Jardim Vitória, que necessitam também de unidade básica de saúde. Nós temos uma demanda crescente e uma cobrança intensa em relação ao Hospital Municipal de Palmas. E já foi assinado um protocolo de intenção que vai dar sequência no meu governo, certo, nos próximos 4 anos, da construção do Hospital Municipal Universitário, que vai atender toda a população de Palmas de baixa, média complexidade, certo, como também atender a Universidade Federal. As universidades do Estado que trabalham hoje com a saúde necessitam de um espaço para capacitação de mão de obra e que para os seus estudantes possam fazer o seu internato naquele hospital e não tenham necessidade de serem encaminhados para fora do Estado. Obrigado, candidato. Candidato Eduardo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Vamos esperar o cronômetro aparecer na nossa tela. Pronto, 1 minuto, valendo. Bom, acho bastante válido, professor, o senhor mencionar a construção de um novo CAPS na região sul. Existe demanda sim, mas existe uma coisa que precede essa demanda. Este CAPS é de nível 2. Ele já poderia ser de nível 3. Então, antes da gente pensar em construção, desses 3 CAPS que existem, o lá da região sul, o CAPS que atende alcoólatras e drogados, e o CAPS I, que é o CAPS infantil, que não está homologado ainda. Ele foi construído, mas não está homologado pelo Ministério da Saúde. Então, o que nós temos? Nós temos uma dificuldade imensa das mães de obterem, em primeiro lugar, um atendimento que lhes permita um diagnóstico, um laudo, sabe?
essa é a primeira coisa que uma mãe que tem um filho autista ou neurodivergente, ele precisaria ter realmente um diagnóstico, um laudo e ter equipes multidisciplinares nos existentes. Obrigado, candidato. Tempo esgotado. Candidato Júnior Gel, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Fique à vontade. A necessidade é exatamente conforme foi feito um estudo juntamente com a Secretaria de Saúde do município de Palmas. E o CAPS ele já está em atendimento. A questão burocrática junto ao Ministério da Saúde, isso aí tende a ser sanado e vai ser sanado toda e qualquer dificuldade dentro do meu governo. Vamos trabalhar para que isso seja atendido e é bom ressaltar também o Centro Especializado de Atendimento a Crianças e Adolescentes Neurodiversas, que é uma preocupação constante em função do aumento significativo de crianças com essa característica, não somente autismo, mas todas as crianças neurodiversas no município de Palmas necessitam ser amparadas pelo poder público e vai ter um tratamento especial. Assim como cuido da minha família, cuido dos meus alunos, vou cuidar dos jovens, adolescentes, das crianças da cidade inteira de Palmas. Obrigado, candidato. Candidato, você pode retomar o seu lugar. Obrigado. Candidato, o senhor agora tem o direito de perguntar. Candidata Lúcia, por favor, pode ficar aqui à minha esquerda. Pode se posicionar aqui. Se a senhora se tiver confortável. Ok. Candidato, o senhor tem 1 minuto para fazer a sua pergunta, por favor. Candidata Lúcia Viana, nós já nos deparamos no município de Palmas com ações por parte de pessoas que talvez queiram mais aparecer do que de fato propor propostas para desenvolver a cidade, promovendo invasões de unidades de pronto atendimento na nossa cidade, infringindo protocolos sanitários, atacando servidores do município de Palmas. Eu acredito que essa não é uma medida de quem de fato quer propor solução de problema, ou se de fato tem interesse nessa propositura. Eu quero saber, se eleita for, qual é a proposta que a senhora tem a apresentar para a saúde do município de Palmas. Está satisfeito com a pergunta, candidato? Tem mais 20 segundos. E ainda, se concorda com esse tipo de ação, se na sua gestão será permitido, que já foi condenado inclusive pelos órgãos judiciais, se será permitido que pessoas continuem a invadir as unidades de saúde do município, fazendo o que já ocorreu no passado. Obrigado, candidato. Candidata Lúcia Viana, a senhora tem 2 minutos para a resposta, lembrando que pelas regras do debate, como a senhora abriu a rodada de perguntas, também é a última a responder. 2 minutos, seu tempo já está. Então, candidato, eu sou usuária do SUS e, de fato, o SUS precisa ser melhor equipado para o atendimento da população, porque, no fundo, o que importa é como esse serviço chega na ponta, como é que o usuário, se ele é atendido ou não. Então, por exemplo, nós temos dificuldades na questão das filas. As pessoas demoram a ser atendidas, por exemplo, na questão da especialidade, das consultas. Então, a gente pretende ampliar tudo isso. A gente pretende trabalhar a saúde básica, né, e especialidades, exames. Inclusive, a gente tem a ideia de construir um hospital, por exemplo, né, de Palmas, que é uma reivindicação antiga da população. Em relação ao fato que o senhor noticiou, se for uma conduta criminosa, ela deve ser realmente ser reprimida, né, pelo judiciário, que geralmente acontece, né, e está correto. Acho que não deve ocorrer a ocupação de unidades de saúde. Toda conduta incorreta ou criminosa, a gente não concorda. É preciso que tenha uma certa ordem as coisas na cidade. Não é isso? Nós não podemos permitir que as pessoas usem das suas razões para resolver problemas que podem ser resolvidos de outras formas. Mas a gente pretende, então, investir bastante na saúde, porque isso é prioritário, inclusive saúde preventiva, porque se a gente tem, às vezes, uma superlotação de hospitais, de unidades básicas de saúde, é porque falta prevenção na saúde. Então, isso é importante. Nós faremos essa Obrigado, prevenção. candidata.
Tempo esgotado. Candidato Júnior Gel, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Fique à vontade. Candidata, nós temos hoje em Palmas, segundo o censo de 2022 do IBGE, pouco mais de 300 mil habitantes. Porém, nós temos mais de 400 mil cartões SUS, como se fossem moradores de Palmas. E isso acaba, em função das UPAs serem de porta de entrada, porta aberta para todo mundo que venha a ser atendido e dali ser encaminhado para o Hospital Geral, certo? Muita gente do interior acaba conseguindo o endereço em Palmas, superlotando as unidades de saúde do município para que possa ser encaminhado mais facilmente para o Hospital Geral. É claro que o problema existe, o investimento tem que ser constante dentro da saúde e isso farei também dentro da minha gestão. Lembrando que eu, enquanto deputado estadual, andei visitando muitos hospitais regionais, visitei o Hospital Regional de Porto, o Hospital Regional de Gurupi, o Hospital Regional de Pedro Afonso, visitei hospitais regionais no estado para saber as demandas, inclusive também o Hospital Infantil, o Hospital Geral de Palmas, o Dona Regina, para saber as demandas e promover solução através de direcionamento de emendas. Obrigado, candidato. Lúcia Viana, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Então, às vezes isso pode ocorrer, mas por que isso ocorre em relação ao que o candidato falou a respeito do uso de algumas unidades de saúde fora do domicílio? É porque provavelmente a unidade, ou não tem a unidade no seu domicílio, ou aquela unidade não funciona de forma adequada. Então, para isso, nós precisamos ampliar esse atendimento à saúde. É preciso que nós tenhamos, por exemplo, em cada bairro, uma unidade básica de saúde, né? É preciso que esses encaminhamentos para as consultas e exames, consultas de especialidade e exames, sejam feitos de forma correta, com agendamento. É preciso evitar, inclusive, o atravessador que fura a fila, porque a gente sabe que muitas vezes acontece que tem pessoas que furam a fila. Então, a gente tem que ter esse cuidado nesse encaminhamento, porque, caso contrário, a gente vai sempre ter esse problema em relação ao uso, né? Ao uso de unidades que não estão no domicílio do Ok, candidato, obrigado, viu? Obrigado aos candidatos, todos perguntaram, todos responderam e encerramos assim o primeiro bloco deste debate. Daqui a pouco a gente volta para mais uma rodada de perguntas e respostas, agora com temas definidos por jornalistas aqui da emissora. Eleições 2024, o voto é na Record. Estamos de volta com o debate entre os candidatos e uma das candidatas à Prefeitura de Palmas, uma realização da TV Jovem Record e Fieto. Você pode acompanhar ainda pelas nossas redes sociais, como YouTube, Facebook e Instagram. Também está conosco a Rádio Jovem FM, transmitindo ao vivo. Agradecemos ainda aos jornalistas de vários sites do estado do Tocantins que fazem a cobertura em tempo real. Temos os portais Gazeta do Cerrado, Primeira Página e Sou de Palmas, com jornalistas presentes aqui em nossos estúdios. Lembrando que a candidata Jana de Valcari, do PL, confirmou a participação em documento assinado, mas a assessoria informou pouco antes do início do debate a ausência dela. Por isso, a cadeira vai permanecer vazia. Neste bloco, as perguntas serão com temas definidos por jornalistas aqui da emissora. Acompanhe agora as regras deste segundo bloco. Neste bloco, o tema é definido pela emissora em sorteio ao vivo. A ordem dos candidatos que farão a pergunta também será por sorteio. Cada candidato só poderá ser escolhido uma vez para responder. O tempo da pergunta será de 1 minuto. Da resposta, 2 minutos e da réplica e tréplica, 1 minuto. De acordo com o sorteio feito agora há pouco, com a presença de todas as assessorias dos candidatos, o primeiro a perguntar é o candidato Eduardo Siqueira Campos, do Podemos. Candidato, por favor. O senhor pretende perguntar para quem, candidato? Pode ser o professor Júnior Gel.
Professor Júnior Gel, por favor. Eu vou sortear agora o tema. Temos aqui 8 temas que foram definidos por jornalistas aqui da emissora. E o tema é corrupção. Candidato, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta de acordo com esse tema. Bom, nós estamos vivendo nesses dias uma verdadeira onda de assédio jurídico contra veículos. Isso inclui Jaime Câmara, isso inclui Roberto Atum, Kleber Toledo, isso inclui veículos nacionais, simplesmente porque a pessoa processa aquele que lhe pergunta algo sobre o inquérito que está ocorrendo. Então, nós temos recentemente abertos, pelo menos considerando-os, que estão em inquéritos instaurados contra a candidata que deixou de comparecer e que tirou do ar um dos melhores informativos e investigativos do Brasil. Isso foi muito lamentado pela ABI, pela Federação Nacional dos Jornalistas. Então eu gostaria de saber a sua opinião sobre quem é acusado e processa um veículo de imprensa. Obrigado, candidato. Candidato Júnior Gel, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Nosso cronômetro já está na tela, por favor. A você, eleitor palmeirense que está me assistindo agora, quando se fala de corrupção, vocês já conhecem a minha história, sabem quem é o professor Júnior Gel, sabem o combate que eu fiz contra a corrupção enquanto vereador em Palmas por 2 mandatos, o combate que fiz contra a corrupção enquanto deputado estadual, que estou no 2º mandato. A corrupção, ela precisa ser combatida não apenas na fala, não apenas no discurso, no período eleitoral, mas que venhamos a mostrar o que fizemos ao longo do nosso tempo. Onde entrei com pedido de CPI no Prev Palmas, onde tentei montar uma CPI também do IGPrev enquanto deputado estadual, mas que precisava de 8 assinaturas e não tive êxito, porque só tive a minha assinatura naquele momento. Onde já tentamos por diversas vezes lutando contra a extinção da Delegacia de Combate à Corrupção, que por efeito de lei ela foi extinta e o meu foi o único voto contrário à extinção dessa delegacia. Meu voto também que foi o único contrário a extinção da inamovibilidade dos delegados. O que é isso, professor candidato? Isso aí é porque os delegados, por lei, eles não poderiam ser removidos das suas delegacias, das suas funções, das cidades onde estavam, a não ser que fosse a pedido. E estes delegados, por lei, eles foram removidos com voto dos demais deputados. Apenas o meu voto foi contrário à retirada desse delegado de sua função. E, infelizmente, é uma prática corriqueira. E respondendo, então, ao candidato que me perguntou, Eduardo Siqueira Campos, além de promover a corrupção em diversos segmentos, em diversos setores, ainda tentam censurar a imprensa para que não seja noticiado o que foi feito. Se você não quer que seja noticiado, que veiculem nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, é muito simples, é só não cometer a corrupção. É simples assim. Se você não comete, nada vai ser noticiado. Obrigado, candidato. Candidato Eduardo Siqueira Campos, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Só um momento, vamos esperar o cronômetro para que seja justo para todos a questão do tempo. Fique à vontade, candidato, por favor. Bom, eu fico muito à vontade para dizer que ao longo da minha vida pública, ocupando todos os cargos que ocupei, este tema, para mim, me deixa muito à vontade, tanto que jamais movi um único processo contra nenhum jornalista, contra qualquer veículo de imprensa, porque eu procurei explicar com clareza, deixar absolutamente claro que ao longo de 35 anos, nessa cidade, cuja planta eu carreguei nos meus braços, de uma cidade que eu vivo ela intensamente, que o DNA está no meu sangue, deste estado que eu não participei apenas no 5 de outubro na sua criação. Eu venho numa carroceria de caminhão desde 63, vivendo nele. E este tema, caro professor, ele realmente pode constranger e pode mover processo àqueles que temem alguma coisa. Eu lamento, o senhor não tenha conseguido fazer a CPI do IGPrev, não foi por falta de assinatura minha. Aliás, eu já lhe disse pessoalmente. Obrigado, candidato. Assembleia
para me questionar sobre qualquer Obrigado, questão candidato. relativa à IGPREV. Tempo esgotado. O candidato Júnior Gel, o senhor tem 1 minuto para a tréplica, por favor. Em relação à CPI do IGPREV, precisava de 8 assinaturas e eu volto a afirmar, eu tive apenas a minha assinatura, apenas isso que eu quis dizer. E infelizmente não foi possível fazer a devida investigação no período que eu estava deputado estadual no primeiro mandato. Mas venho a dizer uma preocupação que meu pai, que meus pais, assim como pais de todos vocês que estão nos assistindo agora, que provavelmente vocês escutaram a mesma coisa que eu escutei desde menino. A única coisa que nós temos é o nosso nome e sobrenome, e devemos preservar. Nós não carregamos apenas o nosso nome e apenas o nosso sobrenome, mas de toda a nossa família. Minha mãe já dizia desde quando a gente era criança, você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida, desde que não tenha vergonha de contar aos seus pais. Se você tem vergonha de contar aos seus pais o que você está fazendo, então não faça, porque pode ter certeza, não é algo benéfico, não é algo bom para a sociedade, muito menos se você estiver ocupando um cargo público. Obrigado, candidato. O senhor pode continuar, porque agora, de acordo com as regras, o senhor tem o direito de fazer a pergunta. Candidato, o senhor pode retomar seu lugar. O senhor abriu essa rodada perguntando, então será o último a responder. Candidata Lúcia, por favor, pode se posicionar. Eu vou sortear agora o tema proposto aqui pelos jornalistas sobre... O tema é gastos públicos. Gastos públicos. Candidato, o senhor tem 1 minuto para formular a sua pergunta. Eu gostaria de perguntar à candidata, Lúcia Viana, se ela tem a preocupação com o déficit primário, porque nós temos uma preocupação, enquanto gestor, assim sendo eleito pela população palmense, de não gastar mais do que arrecada, mas de promover um investimento adequado para o desenvolvimento econômico da cidade, para o desenvolvimento dos serviços públicos, para que tudo possa ser feito em benefício, que o imposto pago retorne em benefício social. É o que nós temos de preocupação. E eu quero saber, então, da candidata Lúcia Viana, se ela, ou o que ela pretende fazer em relação ao déficit primário, se isso vai ser uma prática da sua gestão. Candidata Lúcia Viana, a senhora tem 2 minutos para a resposta. O cronômetro já está na tela, por favor, fique à vontade. Então, candidato, essa é uma preocupação louvável. Gastos e com que se gasta, né, e o controle desses gastos são muito importantes. Porém, precisa a gente lembrar que muitas vezes se faz economia com outras preocupações que não seja o atendimento às pessoas. E nós pretendemos ter a centralidade do nosso governo nas pessoas. Então, o recurso público ele deve ser utilizado para equipar a cidade, para oferecer saúde, educação, atendimento às pessoas mais necessitadas, aquelas mais vulneráveis, porque às vezes acontece da gente ter muitos gastos, mas às vezes esse gasto não está sendo feito de forma adequada. Essa semana mesmo, por exemplo, eu estava andando e estavam fazendo recapeamento ali de uma avenida, de uma estrada. No entanto, se você vai a Taquaralto, por exemplo, você tem toda uma estrada lá cheia que foram utilizados tapa-buracos, e até hoje essa estrada está lá há anos, né? Quer dizer, ela continua do mesmo jeito. Mas no centro da cidade, quando a gente passa, você vê os recapeamentos sendo feitos, quer dizer, são gastos que ali estão sendo feitos, numa estrada que aparentemente a gente sabe que há uma necessidade de se manter aquela estrada, mas a gente não vê a prioridade desses recursos sendo aplicado, por exemplo, nas regiões periféricas, e isso é importante que seja feito. Nós não podemos atender apenas uma parte da cidade, nós temos que ter uma cidade inclusiva, uma cidade para todos e para todas, né? Que os trabalhadores que moram longe da cidade, do centro da cidade, também sejam atendidos em suas quadras, em seus bairros, que lá eles têm os mesmos equipamentos. É uma questão de igualdade. Obrigado, candidata. Tempo encerrado. Candidato Júnior Gel, o senhor tem 1 minuto para a réplica sobre esse tema gastos públicos.
falando de infraestrutura, ontem à noite eu estava em uma reunião no Taquari, e o que eu mais ouvia no Taquari era agradecimento à gestão em função de uma pessoa que não prometeu, de uma pessoa que não precisou morar no Taquari, mas que fez a infraestrutura, o asfalto em praticamente toda a região do Taquari. É respeito. Na realidade, na minha gestão, nós vamos sim promover a regularização fundiária, nós vamos fazer o investimento na infraestrutura onde necessita ainda desse investimento, o recapeamento onde há necessidade de se fazer o recapeamento. É necessário pensar na cidade como um todo. Eu sou filho de Porto Nacional, nasci e cresci em Porto Nacional, mas tem um detalhe. Eu cresci em Porto Nacional num bairro denominado Jardim Municipal, mas popularmente conhecido como Lavandeira. Lá não tinha asfalto. Lá faltava com a infraestrutura. Eu sei o que é isso. Nós fomos penalizados por muito tempo. Quando veio a infraestrutura, eu já era grande, eu já estava fazendo faculdade. Nós vivenciamos esse problema e eu sei a necessidade de se fazer o investimento na região que mais precisa. Obrigado, candidato. A senhora tem 1 minuto para a tréplica, candidata Lúcia Viana. Então, a nossa proposta é a gente ampliar o fornecimento de equipamentos, né, de toda a infraestrutura para toda a cidade, para todos os bairros. Acontece sempre da gente, e eu posso dizer isso por experiência própria, porque eu nasci em Tocantins, e naquela época era Goiás. E a gente vivia uma pobreza muito grande aqui em Tocantins, porque os recursos não chegavam, porque nós éramos periféricos. Então, assim, o prefeito, ele tem que pensar na periferia. Ele tem que levar esses recursos para todos e para todos os bairros, principalmente porque, olha só, quem é que realmente produz trabalho, quem é que produz, quem é que trabalha, se não é os moradores da periferia, né? Assim, nós sabemos que a produção de recursos, de dinheiro, né, de capital no centro, né, as pessoas que estão bem melhor posicionadas financeiramente, elas ficam no centro. E aí elas produzem. Tempo esgotado, candidato. A senhora pode continuar, porque agora é a sua vez de fazer pergunta. Candidato, obrigado. O senhor pode retomar seu lugar. De acordo com as regras, candidato, o senhor foi o primeiro a perguntar e agora é a hora de responder. O senhor pode se posicionar aqui à minha direita, por favor. Obrigado, eu vou sortear aqui o tema. O tema é um tema bastante sensível para os moradores de Palmas. É saúde. Nós percebemos na sala digital que esse foi o tema mais, comentado entre os eleitores, entre a população de Palmas. A senhora tem 1 minuto para fazer a pergunta, candidata, sobre o tema saúde para o candidato Eduardo Siqueira Campos. Por favor. Candidato, a saúde precisa ser trabalhada de forma conjunta com o governo federal, governo estadual. E eu gostaria de saber como é que o senhor pensa em resolver esses problemas que são tão gritantes. A gente sabe que a saúde, ela precisa ser não só curativa, ela precisa ser preventiva. E nós sabemos que muitas vezes a gente só fica mesmo fazendo a curativa. Eu gostaria de saber quais são as suas propostas para uma saúde preventiva em Palmas. Obrigado, candidata. Candidato Eduardo Siqueira Campos, o senhor tem 2 minutos para responder essa pergunta sobre o tema saúde. Por favor, fique à vontade. Bom, como o tema é saúde e o tema é prevenção, e principalmente atendimento, aqui ficou uma impressão de que a saúde de Palmas está perfeita. Ficou aquela impressão, sabe, de que as UPAs estão atendendo bem, elas são a porta de entrada, existe aí um volume de pessoas que estão vindo de fora para as UPAs, mas a verdade é que falta remédio. Isso para ser assim, raso. Nós temos a demanda para a construção de UBSs. Nós temos pelo menos 11 UBS. E, acima de tudo, valorizar aqueles funcionários, sabe? Programa dos agentes de saúde, eles estão esquecidos, precisam de atualização nas suas remunerações. Mas a região sul não abre mão de um hospital. Eu fui o primeiro que fiz essa proposta. E em que pese o governador ter cedido uma área, ter convocado a UFT, tudo elogiável,
mas isso não satisfaz a população da região sul. A região sul sente esta necessidade. Então, acima de tudo, dotar as UPAs de remédio, construir a UPA do Taquari e não abrir mão de pelo menos 2 centros que possam resolver a urgência e a emergência na região sul e na região norte. Isso não vi contemplado até o presente momento. Aliás, em qualquer avaliação que se faz, a saúde é o maior problema de Palmas. E o que agrava esse problema é exatamente, vamos lá de novo, CAPS. A mãe não consegue o diagnóstico precoce. Não há equipes multidisciplinares. Nós temos o AMAS. O AMAS, ele tem 2 salas de cirurgia. Hoje, uma está completamente abandonada e a outra resolve apenas laqueaduras. Por isso a proposta de um AMAS na região sul, tecnológico. Então, Palmas está devendo muito. Obrigado, candidato. Obrigado. Candidata Lúcia, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Fique à vontade. Então, nós temos propostas também de construção de postos de saúde, de ampliar esse atendimento, né, na forma estrutural, de construir unidades básicas de saúde, de construir o hospital. Acontece que a gente precisa, e eu fui conselheira de saúde por 4 anos, precisa também fazer com que esse atendimento ele chegue a todas as pessoas, porque quando a pessoa adoece, a doença ela não tem, ela não pode esperar. Então é preciso que ela tenha próximo da sua casa esse atendimento, é preciso que ela chegue na emergência e ela seja atendida. Um dia desse eu tive uma vizinha que ela chegou doente, né, na casa do pai e infelizmente ela faleceu, porque ela estava à espera de um exame e ela não conseguiu fazer o exame. Então não adianta a gente dizer que Palmas tem um atendimento bom se as pessoas estão morrendo. Então a gente precisa cuidar disso. Obrigado, candidata. Candidato, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, eu quero lembrar que o que existe de estrutura nessa cidade, vamos começar, HGP e a maternidade Dona Regina. Eu me orgulho de dizer que eu contribuí com essas 2 construções feitas pelo meu pai, o fundador dessa cidade. A região sul, como eu disse, não abre mão de um hospital de urgência e emergência. A região sul não abre mão de uma maternidade. Não é possível imaginar que quem mora lá no Taquari, que como foi dito aqui, parece que ficou uma maravilha, e o que mais se clama é pela duplicação do acesso até o Taquari, de que tenha no Taquari asfaltos e nada quente, como tem aqui. Nisso há uma desigualdade, a região sul é abandonada nesse quesito. Então, maternidade da região sul precisa. Hospital de urgência e emergência da região sul precisa. Nós não podemos imaginar que a pessoa vai ter que cruzar praticamente 20 e tantos quilômetros para que o parto seja em Dona Regina. Tempo esgotado. Obrigado, candidato, pela sua resposta. Agradecemos a todos os candidatos e assim a gente conclui mais um bloco. Já tem a rodada de perguntas feitas pela Fieto. Eleições 2024, o voto é na Record. Estamos de volta com o debate entre os candidatos e uma das candidatas à Prefeitura de Palmas. Lembrando que este debate é transmitido também nos canais da TV Jovem Record, no Instagram, Facebook e YouTube. E quem está conosco também são os ouvintes da Rádio Jovem FM, que está transmitindo ao vivo o debate. Agora a gente confere as regras definidas para este bloco. Neste bloco, cada candidato vai responder perguntas feitas pela Fieto. O tempo da resposta será de 2 minutos. Será feito sorteio ao vivo para definir a ordem dos candidatos que vão responder e a pergunta direcionada para cada um. De acordo com o sorteio feito agora há pouco, o primeiro candidato a responder neste bloco é o candidato
Júnior Gel. Candidato, você pode se posicionar, por favor. Eu vou sortear agora o número da pergunta. É a pergunta de número 4. É uma pergunta que foi elaborada pela FIETO, a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins. A pergunta é a seguinte, candidato: quais são suas propostas para aumentar a contribuição do setor industrial no PIB de Palmas, impulsionando o crescimento econômico local e gerando mais emprego e renda para a população? O senhor tem 2 minutos para concluir a sua resposta. Por favor. Eu fico muito feliz com a pergunta da FIETO. Na realidade, enquanto deputado, sempre fui parceiro nas pautas de desenvolvimento econômico, de fomentar o desenvolvimento econômico do Estado, juntamente com a própria FIETO. E no meu plano de governo, nós estamos propondo a transformação do Banco do Povo em uma autarquia para captação de recursos de bancos nacionais e internacionais, aumentar o limite de crédito para que os empresários possam desenvolver e fomentar o seu comércio, certo? A sua empresa. Nós temos ainda interesse em vender a cidade de Palmas tanto para fora do nosso estado como também para fora do país, fomentando assim que investimentos venham para a nossa região. Tenho ainda interesse, na minha gestão, fazer com que nós venhamos a capacitar mão de obra através do Sistema S e através também das instituições de ensino superior. Nós necessitamos, uma vez que a maior parte da população de Palmas se localiza na região sul. E lembrando que nós temos ainda uma demanda, tem muita gente para trabalhar, mas um dos problemas que enfrentamos é exatamente a qualificação da mão de obra. Então, fomentar proporcionando a doação diária para que o IFTO, com cursos técnicos, cursos superiores, profissionalizantes, possa se instalar na região sul, assim como também a Unitins, assim como também a Universidade Federal do Tocantins. É necessário promover a capacitação, é necessário promover o investimento, é necessário promover também a redução de impostos para atrair indústrias. O ISS, Imposto sobre Serviço, que é cobrado pelo município, ele pode variar de no mínimo 2% ao máximo de 5%. Nós podemos também fomentar o desenvolvimento do setor industrial, reduzindo o ISS cobrado, não somente para a ampliação das empresas que aqui se encontram, como também para atrair novas empresas. É necessário investimento, é necessário fomentar a economia e essa é uma proposta que se encontra no nosso plano de governo. Muito obrigado, candidato, pela participação. O senhor pode retomar o seu lugar, lembrando que neste bloco não é um embate de perguntas e respostas entre os candidatos, eles apenas vão responder perguntas que foram elaboradas pela FIETO e, de acordo com o sorteio feito minutos antes, quem responde agora é a candidata Lúcia Viana, do PSOL. Por favor, candidata. Eu vou sortear agora o número da pergunta elaborada pela FIETO, é a pergunta número 1, que vai aparecer agora no vídeo. A pergunta é a seguinte: você acredita na vocação industrial da cidade de Palmas? Por que o empresário do ramo industrial deveria investir na nossa cidade? A senhora tem 2 minutos para a sua resposta. Fique à vontade, candidata, por favor. Então, acredito sim. Toda cidade ela tem essa vocação, né, para atuar, para termos essa atividade da indústria. É claro que a gente sabe que os empresários, eles preferem ficar em cidades maiores, e Palmas ainda é uma cidade pequena. Porém, é preciso haver investimento, é preciso que o prefeito trabalhe nesse sentido. No sentido de criar incentivos para esse segmento, mas também o prefeito tem que capacitar as pessoas para essas atividades, porque não adianta a gente ter empresas aqui atuando se a gente não tem pessoas, trabalhadores qualificados, capacitados para essas atividades. Essa é uma função da prefeita, né? Da administração municipal, fazer com que os moradores locais tenham essa
essa capacitação, que elas possam trabalhar nessas atividades. Então, é perfeitamente possível, né, que a gente possa fazer muito nesse segmento. A senhora ainda tem 46 segundos, candidata. Está satisfeita com a resposta? Então, a gente sabe, eu, por exemplo, a gente pertence a um partido que é socialista, e eu faço questão de dizer isso. E o socialismo, ele prima pelo coletivo. Muitas vezes esse ramo da indústria, esses ramos das empresas, elas se localizam mais no âmbito do lucro, do capital, né? E a gente precisa pensar um pouco nas pessoas, nos trabalhadores. A gente não pode ter essa visão só do dinheiro, de quanto eu vou lucrar. Então, às vezes, as empresas vêm e querem só o incentivo, mas e o retorno? É preciso dar esse retorno para a cidade. É preciso que a população enxergue esse segmento como um segmento que vai lhe dar algum retorno também. Obrigado, candidata. Tempo esgotado. A senhora pode retomar o seu lugar, por favor, de acordo com o sorteio. O candidato Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, é o próximo a responder às perguntas que foram elaboradas pela FIETO, a Federação das Indústrias do Estado de Tocantins. É a última pergunta. Nós tínhamos 4 perguntas elaboradas, mas pela ausência de uma das candidatas, a pergunta é a pergunta de número 2, elaborada pela FIETO. A pergunta já vai aparecer no nosso vídeo, na nossa tela. Candidato Eduardo Siqueira Campos, como você planeja integrar o setor industrial com as instituições educacionais e de pesquisa? Daria para criar um ecossistema de inovação e desenvolvimento tecnológico aqui em Palmas? O senhor tem 2 minutos, candidato. O seu tempo já está valendo. Bom, com toda certeza. O exemplo que a FIETO coloca, nós encontramos dentro do SESI. São escolas preparadas, escolas inteligentes, elas estão espalhadas pelo país. Nós tivemos o presidente do SESI Nacional aqui. E Palmas é uma cidade que cria essa oportunidade, que tem essa oportunidade, uma cidade moderna, uma cidade que foi bem concebida, é uma cidade planejada. E nós temos aí, por exemplo, a indústria do turismo. E nós podemos, dentro das escolas, dentro de extensões como, por exemplo, tive a honra de criar o IFTO. Lá atrás, Escola Técnica Federal, ela vem qualificando mão de obra. Então, a extensão dela para a região sul, a extensão para dentro das escolas, da formação para o empreendedorismo. Esta conexão em que a FIETO, como entidade, sempre é propositiva, é atuante, mas nós podemos sim conectar o sistema de educação da cidade para a formação de empreendedores. O jovem não quer o primeiro emprego, o jovem quer o empreendedorismo. Essa cidade tem aí a indústria do turismo, que mais uma vez ela pode estar dentro das escolas, ela pode ter mão de obra qualificada para isso. Essa cidade de Palmas vai crescer. Mas eu pergunto, quem vai crescer junto com essa Palmas? Quem está fora deste crescimento? É exatamente quem não tem a qualificação. Palmas tem uma demanda muito grande de qualificação de mão de obra. Então, eu fico feliz de ter dado a minha contribuição com o IFTO, mas acho que se passaram 30 anos depois disso e nada mais foi feito nessa direção. Então, há sim a possibilidade de conectar com as escolas e trazer para elas este perfil de criarmos empreendedores e de termos indústrias instaladas em nossa capital. Muito obrigado, candidato. O senhor pode retomar seu lugar, por favor. Bom, agradecemos a todos os candidatos e a você que nos acompanha. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco temos mais um embate entre os candidatos à Prefeitura de Palmas. Eleições 2024, vota na Record.
Estamos de volta, quarto bloco do nosso debate, que está sendo transmitido também pelas plataformas digitais da TV Jovem, no YouTube, Instagram e Facebook, e ainda pela Rádio Jovem FM aqui na capital. O debate entre os candidatos e uma das candidatas à Prefeitura de Palmas é uma realização da TV Jovem Record e da FIETO, a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins. Agradecemos mais uma vez a presença também de jornalistas de vários portais nessa cobertura. Mais uma vez informamos que todos os candidatos assinaram o documento das regras do debate, confirmando participação. Mas a candidata Jânade Valcari, do PL, não veio e a cadeira dela vai permanecer vazia. Vamos conferir agora as regras deste bloco. Neste bloco, teremos um novo confronto entre os candidatos com temas definidos pelo público. O candidato sorteado poderá escolher para quem vai direcionar sua pergunta. Cada candidato só poderá ser escolhido para responder uma vez. O tempo da pergunta será de 1 minuto, da resposta 2 minutos, réplica e tréplica 1 minuto. E de acordo com o sorteio feito agora há pouco, com a presença de todas as assessorias dos candidatos, o primeiro a perguntar neste bloco é o candidato Júnior Gel, do PSDB. Por favor, candidato, o senhor pode se posicionar. Eu vou sortear. Antes disso, por favor, o senhor escolha para quem o senhor direciona a sua pergunta. Eu vou direcionar minha pergunta para o candidato Eduardo Siqueira Campos. Candidato, por favor, pode se posicionar. Eu vou sortear agora o tema sobre o qual o senhor deve direcionar a sua pergunta. O tema é educação. Candidato, o senhor tem 2 minutos para... 1 minuto, desculpa. 1 minuto para formular a sua pergunta, por favor. Candidato, eu sou filho e neto de professores, sou professor há 25 anos, sou concursado do IFTO há aproximadamente 20 anos que estou concursado do IFTO e escutei Vossa Excelência, Vossa Senhoria, mencionar aqui que criou o IFTO, o que me trouxe curiosidade, porque eu não sei onde ocorreu essa participação direta. Mas tudo bem. Eu quero saber do senhor em relação à valorização da educação e dos educadores, porque a atual gestão foi a que mais valorizou na história os servidores públicos, em especial também a educação no município de Palmas. Eu quero saber se, na sua gestão, se eleito for, o que o senhor pretende fazer para valorizar os servidores públicos e a educação do município de Palmas. Eduardo, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Professor Júnior Gel, se há uma coisa que a gente não pode fazer é apagar a história. O senhor, como professor, deve ter esse apego. Se o senhor tem qualquer dúvida em relação a uma cidade que estava iniciando os seus primeiros anos, que este prefeito foi buscar o convênio, mas da seguinte forma: destinando a área, fazendo o projeto arquitetônico, iniciando as suas obras, eu tenho que lhe enviar, professor. O senhor, quando passa por lá, o senhor é professor do IFTO, que eu pretendo levar para a região sul. Mas passe pela entrada e dê uma olhadinha na placa, professor, por favor, que aí o senhor nunca mais vai ter dúvida de como é que começou esse IFTO. Sabe? Essa é uma dúvida que eu lamento que o senhor tenha, porque o senhor é um professor que está lá dentro. E passe por lá e observe a placa, dia 5 de abril de 1995, anos de luta para conseguir o convênio, definição da área, projeto arquitetônico. Então, essa dúvida o senhor não vai ter mais. Em relação aos servidores, eu quero dizer para o senhor, em primeiro lugar, esses servidores precisam de um plano de saúde. Eu pretendo implantar um plano de saúde para os servidores públicos municipais. Em relação aos nossos professores, nós temos hoje 4.900, para não errar, e alguns tantos professores que são contratados. E esses professores vivem sobre a ameaça da demissão. Então, nós tivemos um concurso agora que vai oferecer 1.200 vagas. Então, fica faltando para essa gestão
dar segurança e valorização para estes 4.900 servidores dentro das escolas que vivem à mercê de ameaças. Mais do que isso, eleição direta para os diretores de escola. Isso nós precisamos. Então, professor, eu espero ter tirado a sua dúvida e quero deixar assegurado para você, funcionário, as garantias de tudo que você conquistou e acima Obrigado, candidato. O plano de saúde. Senhor, candidato Júnior Gel, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O primeiro concurso do IFTO ocorreu ainda em 2003. Ali nós tivemos efetivado o Instituto Federal do Tocantins, à época denominado ETF, Escola Técnica Federal. Mas nós temos, em relação, quando se fala valorização de servidores se faz como fizemos. Colocamos uma vice que é servidora pública concursada há 19 anos, uma vice que é técnica de enfermagem, uma vice que por 15 anos foi servidora dentro do HGP, que também é assistente social na UPA-Sul e há quase 5 anos se encontra ali uma servidora, e a valorização que a Prefeitura de Palmas fez com seus servidores. Mas ainda mais, na minha gestão nós vamos promover a criação de CMEIs, nós vamos promover a criação de unidades de ensino fundamental, inclusive lá no Taquari, que já está autorizado. É necessário promover o investimento não só no profissional, que já vem sendo feito, como também na infraestrutura. Obrigado, candidato. Candidato Eduardo Siqueira Campos, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Bom, eu lamento que as propostas para os servidores sejam futuras, sendo que no presente o candidato está como candidato do partido da prefeita, portanto está lá, junto com ela, e a eleição direta para os diretores. Esta ameaça que eu quero garantir aos professores de contrato, que eles não vão sofrer nenhuma perseguição, ao contrário, quero mantê-los todos, mas quero abrir este concurso. Porque o concurso que foi aberto, ele vai atender a 1.200 professores, e nós temos dentro das nossas escolas, professor, 4.900 professores de contrato. Então, valorização do servidor é garantir todas as conquistas que eles tiveram, parabenizo a prefeita por isso, mantê-las, oferecer o plano de saúde, oferecer concurso público para que as escolas não tenham um número tão grande de professores contratados e esta insegurança. Obrigado, candidato. O senhor pode permanecer, candidato, que é a sua vez de fazer a pergunta. Candidato Júnior Gel, obrigado. Candidata Lúcia Viana, de acordo com as regras, agora a senhora é a próxima a responder. Eu vou sortear aqui o tema. O tema é infraestrutura. O senhor tem 1 minuto, candidato, para perguntar sobre o tema infraestrutura. Bom, nós vivemos uma verdadeira exclusão orçamentária de várias regiões da cidade. Eu pavimentei praticamente todas as quadras aqui do nosso plano, pavimentei nos Aurenis, e esse asfalto que está lá, para lá não vai asfalto de nada quente, então esse orçamento não está distribuído de forma equalitária, há uma exclusão orçamentária da infraestrutura. Por cima desta infraestrutura, trafega um transporte coletivo urbano que está um caos, e eu gostaria muito de que fosse debatido aqui, trazido este assunto, para que a gente pudesse saber qual é a posição que nós vamos tomar em relação ao transporte coletivo urbano. E eu insisto, nós temos praças abandonadas, nós temos muito abandono na região sul, essa infraestrutura não é igualitária, isso para não dizer o Lago Norte, isso para não dizer novos bairros que estão aí aguardando por essa infraestrutura. Obrigado, candidato. A senhora tem 2 minutos para discorrer sobre esse tema infraestrutura. Eu já até mencionei um pouco aqui sobre a questão das estradas, né? A gente tem um excelente asfalto no centro da cidade, mas na periferia a gente não tem isso. E além disso, a gente tem também alguma dificuldade, aliás, muita dificuldade em relação à área rural, por exemplo, né? A gente tem muitas chácaras ao redor de Palmas e a gente não tem asfalto, que a gente deveria ter pelo menos o asfalto na estrada principal, e a gente não tem.
Então, a gente tem propostas nesse sentido de estar trabalhando as estradas, de estar revitalizando as praças também, porque a praça também é outro problema. A gente tem algumas praças no centro, mas as praças, quando tem nas regiões sul e norte, são praças pequenininhas e às vezes não são cuidadas. E aí a gente precisa muito disso, principalmente porque nós temos muitos jovens. A Palmas é uma capital jovem, né, de muita juventude. Então a gente precisa dar esse suporte para essas pessoas que moram e que inclusive moram na periferia, porque a gente tem vazios nas áreas centrais e uma população extensa na periferia. E lá a gente não tem os equipamentos públicos, a gente não tem praças, a gente não tem quadras de esporte, a gente não tem... E aí o que sobra para essa juventude? Né? E aí, muitas vezes, quando a juventude ela se vicia em álcool, ela se vicia em drogas, aí a gente só tem aquela tendência de reprimir essa juventude. Então, a gente precisa ter um outro olhar para esse problema, um outro olhar. A gente tem que, realmente, eu concordo com o senhor, quando fala que nós temos uma cidade excludente em relação a essa infraestrutura. Então, a gente tem proposta para isso, para tornar a cidade mais acessível, para que a gente crie, nas periferias, locais de cultura, locais de lazer, para que esses jovens da periferia também tenham acesso à cidade. Obrigado, candidata. Candidato Eduardo, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente tem que lembrar que ela também é voltada para o social. E aí nós vamos assim para um desfiladeiro de coisas fechadas, que nós vamos reabrir, coisas que nós construímos. Por exemplo, quantos jogos estudantis foram realizados no ginásio Ayrton Senna? Ele está fechado. O que Palmas poderia estar ganhando na sua... com a reabertura das escolinhas e o estádio Newton Santos? Nós temos fechado o próprio espaço cultural. Então, isso é infraestrutura que poderia estar sendo usada pela população. Mas tem coisa pior. Nós criamos uma infraestrutura que deu vez aos programas sociais. E deles eu não ouvi falar. Pioneiros Mirins. Isso é um anseio da população. Quantos pioneiros mirins a gente encontra nessa cidade que estão aí hoje como profissionais liberais? Os amigos do meio ambiente. As sedes estão fechadas, no Pão Norte cada dia. Eu digo, nós construímos uma infraestrutura para essa cidade que se encontra fechada. Obrigado, candidato. Candidata Lúcia Viana, a senhora tem 1 minuto para a tréplica. Então, é claro que nós precisamos trabalhar para que toda a cidade seja boa em todas as partes, que ela seja uma cidade para todo mundo. Então, como a gente tinha falado, existe realmente uma exclusão dessa cidade para algumas pessoas. As pessoas mais vulneráveis, elas são jogadas para as periferias e nós não temos, e elas não têm acesso a esses equipamentos. E realmente, isso é importante para que as pessoas tenham esse acesso, porque é por meio desses equipamentos que elas terão uma vida mais digna. A gente sabe que a vida não é igual para todo mundo, não é? Algumas pessoas têm mais dignidade, vivem com mais dignidade e outras com menos. No entanto, a gente tem que priorizar essa igualdade. Tempo encerrado, candidato. Obrigado. A senhora pode continuar, por favor, é a sua vez de perguntar pelas regras do debate. O candidato Júnior Gel, que abriu essa rodada perguntando, agora vai responder. Eu vou sortear aqui o tema para a senhora elaborar a pergunta. O tema é segurança. Candidata, a senhora tem 1 minuto para formular a pergunta sobre o tema segurança. Então, candidato, a segurança, aliás, Palmas é tida como se fosse uma cidade tranquila, né, de muita paz. Inclusive, eu lembro que eu ouvi o próprio candidato Eduardo uma vez falando que era um lugar onde a gente podia deixar o nosso carro aberto. No entanto, em 2023, nós tivemos uma alta letalidade de jovens em Palmas. Foram mais de 100 homicídios. Então, eu gostaria de perguntar ao candidato quais são as propostas deles em relação à segurança pública.
Lembrando que a segurança pública, ela não é só repressão, porque às vezes dá a impressão de que se a gente manter policiais nas ruas, a gente vai ter segurança, e isso não é uma verdade. Obrigado, candidata. Candidato Júnior Gel, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Eu fico feliz com o tema que está sendo abordado, por um motivo simples: nós temos que promover o investimento, sim, por parte do poder público municipal. A responsabilidade pela segurança, quando se fala na Constituição que é a responsabilidade do Estado, o Estado não é Estado do Tocantins, é todo o poder público. E nós temos diversos projetos sociais que são desenvolvidos por ONGs, são desenvolvidos por pessoas autônomas. E o poder público municipal, na minha gestão, diversos desses projetos que já vêm com o histórico de trabalho social, serão contemplados para ser mantido com a ajuda do poder público. Nós temos ali projetos de karatê, projeto de judô, projeto de balé, projeto de futebol de salão, projeto de futebol de campo. É o que acontece hoje, inclusive enquanto deputado já venho fazendo isso. Fiz direcionamento de R$200 mil para o 6º Batalhão da região sul de Palmas, exatamente por projetos que já vêm sendo desenvolvidos ali. Fiz direcionamento também para aquisição de kimonos por parte da Federação de Judô. Fiz também investimento de direcionamento, pensando nessa questão de trabalho preventivo com as nossas crianças, para o 1º Batalhão de Palmas, e um projeto social belíssimo que nós temos ali, com 670 crianças. Esse trabalho preventivo, essa prevenção, já vem sendo pensado por mim e incentivada ainda enquanto deputado estadual. E, é claro, sendo prefeito de Palmas, nós temos agora um concurso que está em aberto, da Guarda Metropolitana. Vamos fazer o chamamento, vamos fazer a capacitação dos servidores, vamos investir ainda mais em vídeo monitoramento para que nós possamos trazer não só o sentimento de segurança que ocorre na nossa cidade, como também trazer a segurança de fato. Mas não podemos responsabilizar os crimes letais que ocorreram na região sul de Palmas, principalmente, como se fosse responsabilidade municipal, porque a responsabilidade maior daqueles crimes ali cometidos foi da segurança pública do Estado, mas o município está aqui para contribuir com a segurança. Obrigado, candidato. Candidata Lúcia, a senhora tem 1 minuto para a réplica. Eu quero lembrar aqui que a questão da segurança, ela atinge a população em geral, mas ela atinge também principalmente alguns segmentos, né? Por exemplo, a mulher, violência doméstica, e isso deve ser tratado e será uma prioridade do nosso governo. E também as pessoas LGBTQIA+, né? Elas sofrem muito preconceitos e, às vezes, elas são deixadas de lado. É como se esse público não merecesse respeito. E essa também será uma prioridade do nosso governo. Obrigado, candidata. A senhora ainda tem 30 segundos. Então, eu quero aqui lembrar que eu tenho uma experiência em direitos humanos, então assim, a gente sabe do que está falando quando a gente fala sobre essa questão da segurança, porque ela atinge principalmente as classes mais vulneráveis. As pessoas que moram no centro talvez possam deixar o seu carro aberto, mas talvez na periferia não consigam fazer isso, porque é outro espaço, não é? E a gente precisa priorizar também a segurança nas periferias. Obrigado, candidata. Candidato Júnior Gel, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Já fizeram relação aqui em momento anterior à minha pessoa em relação à gestão municipal. E eu venho afirmar que eu fico feliz de receber o apoio este que foi tentado por muitos dos candidatos que aqui se encontram também. Desta forma, eu sou continuidade daquilo que deu certo e vou fazer a correção e investimento naquilo que precisa ser feito, seja através da segurança pública, que é a temática nesse momento, seja através de outras áreas como infraestrutura, como educação, o que houver necessidade de se fazer investimento, eu, professor Júnior Gel, estaria aqui para fazê-lo. E a valorização que nós precisamos fazer com a região que hoje é mais carente de Palmas, ela se iniciou com a escolha da nossa vice-prefeita, Ivanete Lima, uma técnica de enfermagem, moradora das Aurenis, que sabe o que cada um enfrenta no dia a dia pelo seu pão para criar os seus filhos com toda a dificuldade. É por isso, já na escolha do vice, estamos preocupados e dedicados com a população da região. Obrigado, candidato. Vocês podem permanecer. Agradecemos a todos os candidatos e a você que nos acompanha. Vamos para o último intervalo. Daqui a pouco tem as considerações finais dos candidatos.
De volta com o nosso debate, uma realização da TV Jovem Record e FIETO, a Federação das Indústrias do Tocantins. Esse é o bloco das considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e meio e agora nós vamos fazer o sorteio ao vivo para definir a ordem dos candidatos que farão essas considerações. Primeiro candidato, de acordo com o sorteio, é o candidato Júnior Gel, do PSDB. Candidato, o senhor pode se posicionar, por favor. O senhor terá 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais. Fique à vontade. Vocês já me conhecem, conhecem a minha história, conhecem a minha luta. Sou professor com muito orgulho, sou filho e neto de professores, nunca me corrompi, nunca fui investigado, não tenho nada a temer. Verifique a minha história. Temem principalmente aqueles que não comparecem ao debate, que não comparecem para mostrar as suas propostas para a cidade de Palmas, para os eleitores palmenses. Mas para isso nós temos hoje rede social. Pesquise a respeito. Basta colocar o nome dos candidatos e uma palavra-chave. A exemplo, a candidata que infelizmente não veio, coloque o nome dela e escreve na frente pisadinha e verifique o que você encontra. Ninguém se torna professor pensando em ficar rico, porque é uma das profissões menos valorizadas que nós temos. Se um professor se torna professor, é para ele cuidar da vida das crianças, dos adolescentes, para transformar a vida do cidadão. Se eu já faço isso enquanto professor, imagine o que poderei fazer gerindo essa cidade, transformando a vida de mais de 300 mil palmenses. Pesquise a meu respeito, pesquise sobre a minha vida, pesquise sobre a minha história. A vida pregressa fala por si só. E, é claro, peço a cada um de vocês, para prefeito, não esqueça, o futuro chegou, e o futuro é professor Júnior Gel, 45. Obrigado, professor, por ter vindo, pela participação. Agradeço muito. Por favor, eu vou sortear agora o próximo candidato que vai fazer as suas considerações finais. É a candidata Lúcia Viana, do PSOL. Por favor. Candidata, a senhora tem 1 minuto e meio para fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Eu quero convidar eleitores e eleitoras a conhecer nossas propostas. Nós entregamos nosso plano de trabalho, que não está acabado. Ainda que ele tenha sido feito com observação da realidade palmense, a gente prioriza a participação popular. Então, precisamos que, e estaremos durante o nosso governo, atentos à população, ao que quer a população, o que ela necessita. Então, a gente está aberto a novas propostas. A Federação Rede e o PSOL somos partidos de esquerda. E, como eu disse, nós somos socialistas. O PSOL, por exemplo, ele é socialista e democrático. Então, a gente não tem compromisso com outras pessoas, a não ser com o povo, com o trabalhador, com as mulheres, com os negros, com a população LGBT. Então, gente, fiquem atentos, não se deixem enganar, porque quem aí estavam e que agora promete fazer, não fizeram. Então, vote Lúcia Viana, vote 50. A senhora tem 15 segundos ainda, candidata. É importante que fiquem atentos às propostas, porque essas propostas, elas visam fazer esse atendimento direto às necessidades da população e contribuam também com a gente, porque a gente está atento a ouvi-los. Obrigado, candidata, pela participação, por ter vindo. Por uma questão apenas de protocolo, vou fazer aqui o sorteio do papel que restou aqui. Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, é o candidato que vai fechar essa rodada, né, de considerações finais. Por favor, candidato, fique à vontade, o senhor tem 1 minuto e meio para fazer as suas considerações.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês que me viram rodar todas as regiões da cidade, que abriram suas portas e janelas para me receber com muito carinho, porque vocês sabem da minha experiência, da minha competência e daquilo que eu deixei plantado nessa cidade e que nós vamos resgatar. Então, fiquei triste de imaginar que a Guarda Metropolitana, no quesito saúde, que já podia estar com 1.000 membros de efetivo, segundo a lei que regula, ela teve um concurso para 50. Fiquei feliz que não ouvi aqui o plano. Fiquei triste, na verdade, por não ter ouvido aqui o plano de saúde para os servidores. Sabe? Um concurso mais abrangente. E quero trazer de volta para vocês, quero dizer, a esperança voltou. A segurança, mães, que nós vamos colocar 15 mil pioneiros mirins revestidos agora em programas que vão dar a eles as ferramentas do futuro. A segurança de que o caos no transporte coletivo urbano terá uma solução imediata, terá uma resposta imediata. Mas é aquilo, quem sabe faz ao vivo. Eu aprendi dentro da gestão. Eu vivi esse Tocantins e, principalmente, a aprovação que eu tenho da população de Palmas é o que me trouxe até aqui. O meu apoio é de quem? Do povo de Palmas. É a vocês que eu devo esse mandato e que vou dever este mandato. Então, alegrem-se, mães. Nós vamos reabrir o que está fechado. Nós vamos trazer de volta os programas sociais. Nós vamos descentralizar a administração com as subprefeituras. Obrigado, Isso candidato. Inclusão. Obrigado, candidato. Obrigado pela presença. Obrigado por ter vindo. E assim terminamos o primeiro debate entre os candidatos e candidatas à Prefeitura de Palmas. Em nome de toda a direção da TV Jovem Record, quero agradecer ao Sistema Fieto, a nossos patrocinadores e parceiros, aos candidatos que vieram até aqui e um agradecimento especial a você, que esteve aí do outro lado, na tela da TV ou acompanhando pelas nossas redes sociais. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fieto apresenta Eleições 2024. O voto na Record. Patrocínio Dima Pneus, Centro Automotivo. O melhor para o seu veículo. Hospital de Olhos de Palmas. Cuidando sempre do amor de alguém. Renault Allianz. Inova Soluções Financeiras. Simplificando a sua vida. Que legal! O shopping do seu lar. 4 Cores Comunicação Visual. Você sonha, a gente realiza. Unopar Anhanguera. Aqui seu esforço ganha força. E Serra Verde Honda. Eleições 2024. O voto na Record.